Torto-Arado, capítulo Torto-Arado, parte 14. Bibiana e Severo retornaram com seus 4 filhos para a fazenda alguns anos depois. Nesse meio tempo, vieram para as festas de fim de ano e de São Sebastião com certa frequência. Numa dessas visitas, batizei 2 de seus filhos, como havia prometido. Inácio, o mais velho, que havia crescido e tinha quase a minha altura, e Maria, a terceira. Domingas batizou a segunda, Flora, e Zezé também foi escolhido o padrinho dela. Santa, filha de Tonha, batizou Ana, a caçula, que havia recebido o nome de nossa avó, e que já havia completado 3 anos. Minha mãe havia viajado para fazer o parto da segunda, e também acompanhou Bibiana no hospital, no parto das 2 últimas. O ano do regresso foi o ano em que chegou a primeira televisão à fazenda. Ela havia sido dada a Damião por um dos filhos, que trabalhava na cidade. Era uma televisão em preto e branco, com uma caixa cinza, com antenas que mal serviam e uma esponja de aço na ponta. No começo, víamos mais os chuviscos do que qualquer imagem. Depois chegou a primeira antena parabólica, um prato grande virado para as estrelas. Damião disse a meu pai, numa de suas visitas ao Jaré. Recordo da cara de espanto e o riso do povo de Água Negra. Conhecíamos a televisão de andarmos pela cidade e por outros lugares, mas nunca havíamos tido uma por ali. Chegou antes da energia elétrica, e na casa de Damião a faziam funcionar com uma bateria de veículo antiga, que precisava ser recarregada sempre. Ou seja, assistíamos a uma novela por 15 dias e passávamos mais 15 dias sem ver nada, até que alguém da família fosse à cidade levando o peso da bateria. A partir de então, o povo passou a se reunir na casa à noite. Quando acabava a bateria, ouvíamos queixa na roça, na feira e em todo canto, até que retornassem com ela carregada de novo. Até mesmo o Sutério vinha, mancando, de vez em quando, para espiar, como dizia. Formava uma aglomeração de gente conversando, outros pedindo silêncio. Outras pessoas começaram a se debruçar na janela porque não havia mais lugar nem no chão da sala. Bibiana disse que quando tivéssemos energia elétrica, compraria uma para nossos pais. Antes do retorno de minha irmã, havíamos passado por novos tempos de cheia e estiagem. Aos poucos, a paisagem foi mudando também. As grandes roças que os homens trabalhavam foram reduzidas ano a ano. A família Peixoto já não tinha interesse em produzir. Um dos irmãos, que ficava à frente do trabalho instruindo o Sutério, havia falecido. Já tinha idade avançada, e os filhos pareciam não ter interesse em continuar cuidando da fazenda. As estiagens tinham sido duras, não se plantava mais arroz. Eles diziam que faltava dinheiro para comprar adubo e sementes. As únicas coisas que vicejavam eram as nossas roças na vazante, os marimbuns, a televisão de Damião e as brincadeiras de Jaré. Meu pai estava envelhecendo, se encurvando com o tempo, os cabelos ficando brancos de forma lenta, mas ainda trabalhava de domingo a domingo. Não falava em parar. Ele e outros trabalhadores pioneiros que chegaram nos primeiros anos à Água Negra estavam se aposentando. Foram orientados pelo próprio Sutério a requerer o benefício. Ele mesmo sem registro de trabalho, confessou, o que era de muita ajuda e mudava em parte a situação dos moradores. Passavam cópia do documento do imposto da terra de mão em mão para que os mais velhos pudessem ter o que nunca tiveram, como se todo o tempo de espera e trabalho tivesse sido para este momento derradeiro, quando iriam receber seus parcos recursos no banco da cidade. Era como se, passado tanto tempo trabalhando sem qualquer remuneração, agora entendessem que tinham direito a receber um ordenado todo mês. Continuavam a trabalhar nos seus roçados, a cultivar seus alimentos. Muitos seguiam montando banca na feira da cidade, mas não existiam mais as empreitadas fatigantes que retiravam a saúde de muitos e que significavam a servidão dos antigos, dos avós e bisavós, a sujeição que gostariam de poder esquecer.
Apesar das mudanças lentas, muitas interdições impostas pelos fazendeiros ainda existiam. O dinheiro não era usado para a melhoria das casas, que continuavam a ser de barro. Não podíamos construir casa de alvenaria. Mas o povo começou a melhorar o seu interior. Colchões de espuma para substituir os colchões de palha de milho, uma cama, mesa e cadeiras, remédios, roupas e alimentos, panelas e colchas que os ciganos vendiam de tempos em tempos em nossas portas. Bibiana havia se formado professora, falava diferente, bonito. Vi o orgulho de meu pai ao vê-la ensinar os filhos. Dizia que queria a filha professora da escola de Água Negra, que falaria com o prefeito numa festa de jaré para que desse o cargo de professora à filha, se assim fosse possível. Ela e Severo construíram uma casa perto de nossos pais, como a maioria costumava fazer quando casava, e não seguia para outros rumos. Eu continuei a morar perto do rio Santo Antônio, mas passava os finais de semana entre eles. Gostava de estar com as crianças, de escutar Severo sobre nossa situação na fazenda. Aprendia coisas novas. Meu primo deixava a fazenda para participar de reuniões do sindicato, de movimentos, para congressos. Gostava de sua companhia, mas guardava certa distância porque sentia que minha irmã tinha ciúmes do marido, mesmo de mim. Ou talvez eu tenha ficado com essa impressão ao ver seus olhos se crisparem quando alguma mulher ficava atraída pelo discurso de Severo, pela sabedoria que ele emanava, deslumbrada diante de sua oratória e do seu sorriso, que parecia ser do mesmo menino que havia me encantado e me feito querer ser como ele na minha mocidade. Quando Severo viajava para encontrar o povo que lhe ensinava as coisas, sobre a precariedade do trabalho, sobre o sofrimento do povo no campo, eu dormia na casa de Bibiana para lhe fazer companhia. Inácio, meu afilhado, já era menino crescido, tinha corpo de homem, gostava de me ajudar a plantar no quintal de casa. Ele mesmo tomava a enxada da minha mão ou da mão da mãe, cavava a cova, fazia coivada, com nossa vigília. Tinha o mesmo interesse pelos livros da mãe e do pai. Maria, minha outra afilhada, era traquina, vivia surpreendendo a todos. Se pendurava nos umbuzeiros e cajueiros, sumia nos matos. No dia em que caiu e quebrou o braço, me lembrei da rural que nos levou para o hospital na infância que se distanciava, mas que em momentos como esse retornava como um sonho. Minha mãe olhava para a neta e dizia: "Essa teve a quem puxar. Nunca vou me esquecer do que vocês me fizeram passar, correndo para o hospital." Bibiana ficava aflita, mas eu ria em silêncio. Pensava como era engraçado poder ver a vida se repetir como uma história antiga. Meu pai se juntava a Bibiana na preocupação. Dizia para que não castigasse a menina, que ela tinha os cosmes que ele não quis cuidar. Por isso nós duas tínhamos sofrido na infância, porque ele não quis cuidar do São Cosme e Damião, ou, quando cuidava, fazia com mau grado. Ficava contrariado quando incorporava os santos, quando agia como criança, quando subia nas árvores ou pulava as janelas, e se fosse o telhado da casa de cerâmica, teria corrido por cima dela como um menino irrequieto. O ano de retorno da filha foi a primeira vez que meu pai e minha mãe viajaram para os festejos de Bom Jesus da Lapa, terra de Salu, em caminhada e romaria, promessa feita por ocasião da partida de Bibiana e Severo, para que retornassem à fazenda. Só soubemos da promessa quando se aproximou agosto e eles partiram a pé até seu destino, com moradores de Água Negra e fazendas vizinhas. A romaria também era para agradecer a chuva, ainda que cada vez mais parca. Por isso, muitos moradores, principalmente os mais antigos, partiram naquela viagem. Caminharam por 17 dias, ida e volta, e todos nós nos sentimos aflitos com a segurança dos romeiros, principalmente Bibiana, sentindo-se culpada pelo fardo da promessa, temendo que algo ocorresse e ela levasse a culpa pelo resto da vida. Mas retornaram bem, queimados de sol, cansados, no entanto revigorados, como sempre acontecia após uma viagem às terras do Bom Jesus, agradecendo ao santo pela romaria, por terem pernas e saúde para caminhar. Voltaram, como sempre, carregados de graça,
com imagens, terços e promessas. Voltaram mais velhos na carne, com dores que os acompanharam por semanas, anos, talvez por toda a vida. Mas os olhos reluziam, como o lume de uma vela, e isso bastava para sabermos que era o que devia ser feito. Mas depois dessa viagem meu pai nunca mais foi o mesmo. Suas forças foram declinando. Talvez a força despendida numa caminhada tão longa como aquela fosse demais para sua idade. Minha mãe retornou com o corpo abatido, mas Zeca Chapéu Grande voltou muito mais fraco. Sentir o sol no caminho do asfalto, entre rezas e encantos, reviver a caminhada que o trouxe à Água Negra, talvez a emoção de ver o santo, filhos e netos à sua volta, houvesse preparado seu corpo para a partida. Parte 15. No último ano de vida, meu pai foi contra todas as recomendações que havia feito em relação aos interditos próprios do Jaré, e que nos eram impostos para os anos bissextos. Construiu nos primeiros meses a base, o centro e as forquilhas da nova casa, com a ajuda do genro e do filho. Nós desconfiávamos do que estava por vir, mas não falávamos para não atrair a má sorte. Plantou 2 jaqueiras num terreiro a meia légua de casa, 3 cajueiros próximo à porta da nova construção, bananeiras no quintal e uma mangueira no curto caminho para a casa antiga. Nesses anos, meu pai dizia que não poderíamos plantar espécie de raiz profunda, nem fazer cultivos permanentes como o café. Dizia que não poderíamos construir o meio nem o centro da casa. Que fizéssemos tudo no ano anterior. Era permitido colocar as portas, as telhas, caiar, terminar uma casa no ano bissexto, mas as bases tinham que ser feitas antes. Naquele ano, porém, ele não falou no interdito, nem falou do risco de morte, nem mesmo do mau agouro que era a quebra das proibições, nem mesmo questionou quando o viu plantar as mudas e pedir ajuda para levantar a nova casa. Minha mãe ainda tentou argumentar sobre por que não esperávamos o próximo ano, principalmente para construir a casa. Ele respondeu apenas que não fazia sentido esperar. Dava a entender que tudo o que tinha dito por conta da crença era superstição, que não nos ativéssemos aos detalhes, que vivêssemos o que tínhamos que viver. O último inverno tinha sido de muita chuva e ventos fortes, que haviam causado avarias na casa em que morava sozinho com minha mãe depois da partida dos filhos. O barro havia cedido, deixando à amostra o trançado de madeira que sustentava a parede da frente. Era como um corpo corroído que nos permitia ver os ossos, que nos permitia ver a intimidade de uma casa, porque buracos e frestas já não cobriam o seu interior. E o interior de uma casa era tudo o que tínhamos. Guardava segredos que nunca seriam revelados. Guardava segredos que eram parte do que todos nós éramos naquelas paragens. Ele não dizia as razões da pressa para construir, mas todos nós intuíamos que o corpo de nosso pai declinava como as paredes da casa que se desfazia, que talvez aqueles fossem os últimos meses que teríamos ao seu lado. Era previsível, já que estava avançado em anos, e era certo que se aproximava o momento de seu descanso. Ao mesmo tempo que víamos seu corpo cansado caminhando de um lado a outro da estrada, de uma porta à outra da casa, testemunhávamos seu vigor de trabalho ao amanhecer, quando saía com sua enxada e sacola de palha e descia para as várzeas do rio, na primeira luz do dia. Nos confortávamos ao ver que mantinha a mesma disposição para o trabalho de domingo a domingo, e que trazia a sacola carregada de milho e arrastava a malha de raízes de mandioca para casa. Trazia peixes nos dias em que se dispunha a pescar nas águas negras do rio. Comia com a mesma fome e continuava a acender as velas, a colher as ervas, a preparar os remédios de nossos vizinhos. Não deixou São Sebastião sem festa, ainda que os encantados que o acompanharam por toda a vida não o tomassem como cavalo. Ainda que as palmas, as cantigas e o som dos atabaques não fossem mais capazes de tirar de seu corpo a dança ágil,
nem mesmo o fizessem levantar de sua cadeira. Seus filhos e filhas, que eram tão numerosos quanto o junco que crescia na várzea, não conseguiam tirá-lo da cadeira. Nem eram capazes de fazer com que reagisse aos cantos. Dona Miúda esteve presente com Santa Rita pescadeira, lançando redes no ar, mas meu pai permaneceu todo o tempo fumando seu cachimbo, com um olhar vago, mirando muito além das danças na sala, para logo após os convidados comentarem sobre a debilidade de Zeca Chapéu Grande. No terreiro em frente, no caminho de volta para suas próprias casas, nos dias em que se seguiram à festa. Até que, depois do dia de São José, percebi que a energia que ainda guardava para o trabalho também se esvanecia. Acordava, acendia o cigarro, já não saía para o roçado. Levantava à mesma hora, mas da porta apenas contemplava o horizonte para onde caminhou por tantos anos, onde estava tudo o que mais gostava. Olhava para o chão que semeou com as próprias mãos. Descia o batente da porta que se apoiava com cuidado, para repousar entre as plantas que cresciam no terreiro. Suas mãos tocavam a água fresca do orvalho, quando o sol ainda não havia levantado com sua força descomunal, com a força de uma bênção ou de um castigo. Levava as gotas d'água para a frente dos olhos, desmanchando-se entre os dedos, só para então voltar à casa, deixando o toco de cigarro no chão. Mãe Salu o esperava na cozinha com um café fumegante e batata doce. Ele sentava, mas não tocava no prato. Deixava o café esfriar e voltava depois de alguns minutos em silêncio para a sala. Ficava perto da porta, adormeci enquanto minha mãe me falava sobre o tempo. Ela tentava não transparecer preocupação, e quando eu estava mais distante, a ouvia perguntar se ele estava sentindo alguma coisa. Ele não respondia. Levantava a mão esquerda, com a palma grossa e visíveis nós nos dedos, para fazer um gesto de negação. Fechei a casa da beira do rio Santo Antônio, colhia, vez ou outra, o que devia ser colhido, e saía para trabalhar na roça de meu pai, mas com um aperto na garganta que por vezes me sufocava. Bibiana, na casa ao lado, seguia para a escola onde dava aula, mas, preocupada, retornava na hora do almoço e passava para saber dele, antes mesmo de chegar à sua casa. Minha mãe tomava conta dos netos, cozinhava, aguava o quintal, despachava as visitas e os que buscavam consultas para os males do corpo e do espírito. Foi difícil fazer as pessoas entenderem que nosso pai estava cansado, que não dava sinais de que poderia atender ninguém. Pedíamos que aguardassem a melhora. Ele passava a maior parte do tempo em sonos breves, mas continuava a acordar cedo para abrir a porta e mirar de novo o caminho para a várzea. Meu irmão alternava os dias de trabalho em sua roça com o dia de trabalho na roça do pai, comigo. Contava, tentando despertar seu interesse, que os pés de pimenta haviam florescido ou que o plantio de abóbora não havia vingado. Mas nada parecia tirá-lo do desligamento do mundo. Cada dia um gesto a menos, até que nas últimas semanas passou a não levantar mais da cama. Sua magreza e apatia mudaram o semblante de minha mãe. Ele fez apenas um pedido, que não o levassem para o hospital da cidade. Domingas tentou argumentar, meu irmão, Bibiana e Severo também. Nesse momento o silêncio se quebrou e todos passaram a discutir sobre quais providências tomar. A ambulância podia vir buscá-lo, mas não deveríamos ir de encontro à sua vontade. Eu me expressava como podia, me atrapalhava nos gestos e a tensão era permanente. O médico que veio disse que ele precisava ser levado urgente para o hospital, que seus pulmões conservavam uma capacidade pequena de respiração, que tinha líquido neles e que estava desidratado e desnutrido. Ele permaneceu de olhos fechados durante toda a consulta, embora soubéssemos que estava acordado e lúcido. Não dizia nem que sim, nem que não. Fora do quarto, Bibiana falou ao médico que conversaríamos de novo e chamaríamos a ambulância. Mas a ambulância pode estar em outro atendimento. O correto seria levarmos agora. Já fizemos a viagem, gastamos combustível e tempo.
Foi assim que vimos a ambulância se afastar. Agora todos juntos tentávamos convencê-lo de que deveria ir para o hospital, que não poderíamos tratá-lo do cansaço cada vez mais agudo que apresentava. O médico nos disse que o senhor precisa ficar no oxigênio. Nessa hora seus olhos permaneceram fechados, mas sua boca, que proferiu sentenças de vida e de morte do povo, não hesitou em lembrar: eu ainda estou vivo. Eu sou o curador, não ele. Em determinado momento, ele só pôde ficar sentado para que não sufocasse nos líquidos que borbulhavam em seu peito. Às vezes era Domingas que o amparava na cama. Minha mãe também fazia, mas logo se cansava, embora ela não se queixasse. Bibiana continuava indo para a escola, mas nas horas vagas se posicionava, amparando o corpo do pai. E eu da mesma forma. Certa vez adormeci de cansaço. Acordei com Zezé o levantando do meu colo, onde sufocava. Não havia percebido que ele tinha escorregado de meus braços, deitado a cabeça em meu colo, numa posição em que não poderia ficar. Quando notei que havia me descuidado e deixado que quase morresse, me desesperei de tal forma que, em anos, foram os primeiros gemidos que deixei escapar da minha boca mutilada diante da minha família. Chorei com tanta dor que a única coisa que me confortou foi o abraço de minha mãe, ao mesmo tempo que todos pareciam ter se esquecido dos problemas reais, para ver aquele gesto involuntário do meu corpo como um milagre de que tudo poderia mudar e meu pai se restabelecer. Afinal, havia quase 30 anos que não escutavam nenhum som de minha boca. Os olhos de Bibiana guardavam o mesmo espanto do dia em que me viu silenciar. Na Semana Santa, ele já se encontrava com um fiapo de fôlego. Aceitava o caldo que preparávamos sem relutar. Continuava desidratado, mas respeitávamos a sua vontade de permanecer em casa. Na sexta-feira, aproveitamos o caldo de carne vermelha que o alimentou no dia anterior. Minha mãe dizia que era mais nutritivo que o peixe, embora não nos fosse permitido comer carne no dia da paixão. Quando ela sentou na caixa de legumes vazia ao seu lado e lhe deu a primeira colher do caldo, ele cerrou os dentes. Pareceu concentrar todo o resto de força em sua boca. Para nós, aquele foi um sinal de que Zeca Chapéu Grande ainda tinha seus pés plantados na terra. No domingo de Páscoa, minha mãe contou que sentiu uma forte corrente de ar fria e úmida da madrugada percorrer seu corpo. Levantou atordoada, achando que havia esquecido a janela aberta, mas viu que permanecia cerrada. Acendeu o candeeiro para ver se meu pai precisava de algo. O encontrou com os olhos abertos, apesar da face serena. Seu rosto, a luz parca, era um jogo de sombras contornando os ossos. Foi assim que veio chamar pelos filhos, com sua voz rompendo o canto dos insetos. Zeca havia partido.